Olá a todos e todas, eu sou Iósilo Pluteroteres e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome civil é Yuri Carpin, sou bruxo, mago iniciado há 13 anos e dono do blog da Bruxaria Sem Dogmas, que ensina ocultismo, magia, rituais clássicos e autorais, fundamentos completos de graça, Bruxaria Sem Dogmas, que existe há 10 anos. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre egrégora, né, e o tal choque de egrégora. Primeiramente, um conceito de egrégora é quando duas ou mais pessoas estão vibrando o mesmo intento. Então, se tem duas ou mais pessoas dentro de uma ritualística, se cria uma egrégora. Então, Jesus disse: se dois ou mais de vocês estiverem orando em meu nome, ali eu estarei. Ele não falou um, ele falou dois ou mais. É interessante que na minha prática do passado eu trabalhei muito sozinho e muitos de vocês trabalham muito sozinhos também. Mas nem por isso não deixa de ter uma egrégora. Um outro conceito de egrégora é algum sistema mágico fechado. Por exemplo, bruxaria europeia, Umbanda, Quimbanda, Quemetismo egípcio, paganismo celta, paganismo greco-romano. Cada um deles tem todo o seu sistema em que nada pode ser acrescentado nem tirado. Então, dentro do paganismo, por exemplo, que a gente tem uma descristianização, uma desvinculação de tudo que seja cristão, teoricamente você não pode colocar elementos ali cristãos ou da Bíblia em geral, não necessariamente cristão, mas judaico. Interessante, né? Que eu sou mago do caos e eu utilizo um dos princípios da magia do caos, é utilizar elementos díspares de diversos sistemas de magia e compor ali um ritual, compor ali um encantamento, compor ali algum feitiço. A ideia que se vende é que se você misturar egrégoras, por exemplo, uma pagã com uma cristã, você vai ter um tal do choque de egrégoras, vai ter um conflito ali, você vai sair prejudicado daquela prática ritualística. Então há sempre um alerta sobre esse tal do choque de egrégoras, né? E será mesmo? Eu estou há 13 anos e eu trabalho com diferentes sistemas dentro da minha magia. Por muito tempo, por muitos anos, desde que eu me iniciei na bruxaria, sempre rejeitei qualquer coisa que fosse cristã. Mas, por exemplo, na Goécia eu utilizava o tetragramaton, que corresponde ao Yod Revalré, o nome do Deus judaico, né? Mas Cristo mesmo não utilizava. Há 2 anos mais ou menos eu estou numa casa de Umbanda, lá a gente reza Pai Nosso, reza Ave Maria, tem as orações cristãs e também não me trouxe conflito algum. O interessante é você sair e entrar de crenças, né? Então assim, tá trabalhando numa Umbanda cristã, entra ali, viva aquela verdade, tal, saiu, vem para o paganismo, vem para a bruxaria, trabalho com outros sistemas sem misturar qualquer coisa cristã. A questão é entrar e sair de crenças sem se machucar, sem houver quebras, sem houver choques de egrégora. Isso é um trabalho que demanda muita experiência, né? Muita prática. Então assim, a Goécia mesmo, né? Então todo mundo chega na Goécia, chega pelo sistema salomônico. E o salomônico utiliza o Deus do Velho Testamento, os nomes de poder Elohim Gibor, Elohim Tzabaoth, El Shaddai, né? Todos os epítetos do Deus judaico-cristão para você ter um poder ali sobre aqueles daimons. Para minha sorte, eu conheci desde muito cedo a Goécia luciferiana, que vem com uma outra pegada, mas ainda mantém alguns elementos. Então, na Goécia luciferiana, você busca uma comunhão e não uma obrigação desses seres te cumprirem sua vontade. Nas conjurações, algumas se parecem no conjurar o espírito, forçar. É utilizado também uma chave enoquiana, não uma chave enoquiana, mas uma conjuração enoquiana, entre outros elementos. E no triângulo mágico, um dos nomes que está lá é o tetragramaton, que é o Yod Revalré. Então, se é luciferiana, se é até satânica, por que usa o Yod Revalré, o tetragramaton, o nome do Deus judaico, Jeová, né? Então, a partir daquelas minhas experiências, eu vi que a coisa poderia ser um pouco mais plástica. Hoje eu trabalho com daimons não só da Goécia, mas sem o mecanismo de evocação no sistema de Goécia, um sistema de comunhão.
eu pratico a minha bruxaria, faço o desenho do sigilo do Daimon, faço as evocações, mas sem obrigá-lo e sem elementos judaicos cristãos, né? E também fora um pouco da Goécia luciferiana, que também tem o tetragramaton, né? Então, você pode trabalhar com 72 Daimons da Goécia sem ser pelo sistema mágico de evocação da Goécia, mas trabalhando, por exemplo, com Baal Zebu, não necessariamente pelo sistema da Goécia, tá? Há um tempo, no início da minha caminhada, eu queria paganizar a Goécia, trabalhar sem conjuração alguma judaico-cristã e trabalhar com esses espíritos. Já ouvi algumas críticas, muitas pessoas tentaram, e hoje eu consegui. Eu trabalho com eles assim como eu trabalho com Zeus, com Júpiter, com Plutão, com Afrodite, com Hermes, com Mercúrio, dentro de uma lógica pagã, sem essa dualidade de bem e mal do judaísmo, do judaico-cristão, tá? Então, por exemplo, essa relação dos demônios, geralmente são magos que trabalham com a Goécia. Na bruxaria, você tem todo um arcabouço da egrégora positivo para trabalhar com o demônio. Porque se você pega os relatos da Inquisição, qual era a acusação das bruxas? Né? Que elas trabalhavam com o diabo, que elas trabalhavam com o demônio. Então, eu vejo que demônio não gosta de muita coisa e não gosta de muita gente. Mas eu afirmo que demônios gostam de bruxos e bruxas, eles sempre trabalharam em comunhão. Então, trazer algum Daimon da Goécia dentro do meu contexto de bruxaria europeia sempre fez sentido para mim. E tem sentido fundamentado de que bruxas e bruxos trabalham em comunhão com demônios. Então, você não precisa de toda aquela parafernália da Goécia, o triângulo, o círculo mágico, com as letras hebraicas, com as conjugações hebraicas, não precisa. Entretanto, eu tenho uma prática nos meus trabalhos que são de encantamentos mágicos. Eu escrevo encantamentos em hebraico, faço sigilações em quadrados mágicos, utilizo alguns salmos em latim, judaico-cristão, algumas forças para trabalhar. Eu a minha parte das entidades, a parte que eu vou incorporar. Então, por exemplo, um trabalho de quebra de maldição, magia negra, desobsessão, eu faço um sigilo, um encantamento, tá? Para representar essa maldição, essa magia negra na vida do meu cliente, desse espírito obsessor. Tem ali concentrado, evoca e gruda aqueles espíritos e aquelas formas, pensamentos, a personificação da maldição dentro de um ciclo de sal e enxofre. E um dos processos para minha quebra de maldição é a incorporação do meu preto velho, Pai Cipriano das Almas. Tem as oferendas, tem as imagens e por fim ele vai rezar em cima desse encantamento onde estão presos esses espíritos para levá-los de novo para o umbral, para tirar da vida da pessoa. E nisso está ali uma prática e tem salmos em latim, salmos da Bíblia, quadrados mágicos que conversam com a bruxaria, ou com a magia do caos, selos de Daimon que conversam com a Goécia, mas por exemplo, Lúcifer não está na Goécia, Seu Shard não está na Goécia, Gulad não está na Goécia. Eu trabalho com esses seres também. Uma coisa que eu fiz na minha prática, pessoal, antes de mais nada, se inscreva, dê like, comente no vídeo, vamos chegar aos 10 mil inscritos, por favor. E você que procura um trabalho espiritual para mudar a sua vida de verdade, para alcançar o que você deseja, me procure, abaixo está o meu telefone, tem meu WhatsApp, consultas oraculares, eu atendo através do tarô dos orixás. O tarô para mim é apenas uma ferramenta que quem responde no meu jogo é o meu Exu Capa Preta, Rei das 7 Encruzilhadas, esse que está aqui no vídeo com vocês, tá? Não é incorporação, porque eu não acredito e não trabalho com incorporação online, né? Que eu atendo só online por vídeo chamada, mas eu abro o jogo como uma ferramenta para minha visão e sobre a inspiração e a evidência do meu Exu Capa Preta, Rei das 7 Encruzilhadas, sem a incorporação, tá? Eu consigo te ajudar a tomar as decisões, também alguns conselhos, uma terapia, uma consulta oracular terapêutica também é possível nisso. E se tem algum trabalho que você procura, a gente vê se tem caminho. E também eu consigo ver se tem alguma maldição na sua vida para a gente fazer uma limpeza espiritual. Mas a princípio só o jogo também dá para ser feito.
Se tiver alguma indicação de trabalho ou não, ou se você vem com essa demanda, a gente vê se é possível e se está nos seus caminhos. Voltando, né, dentro das minhas práticas, então eu trabalhei muito com os anjos cabalísticos. Então, assim, todo mundo fala, os Dharmas Agoés são 72. Mas muitos não sabem que antes disso existem 72 nomes de Deus, os 72 anjos cabalísticos, organizados em 9 coros, com 8 anjos cada. Então tem os serafins, tem os querubins, tem os arcanjos, tem as virtudes, tem as potestades. E eu trabalhava com esses anjos. Eu comecei não é um choque de egrégora, mas não funcionava para mim, não estava no meu coração. Aí eu fiz um acordo com esses espíritos. Falei, tem um artigo meu no meu blog, vários sobre 72 nomes de Deus, mas tem dos anjos cabalísticos, como evocar, como você descobrir seu anjo. Vou deixar aqui os seus nomes, como as pessoas te procurarem, e vocês me deixem em paz e eu não mexo nunca mais com vocês. Eu não trabalho mais com esses anjos. Não é por conta de um choque de egrégora, de eu trabalhando numa demonolatria com demônios, mas não é porque simplesmente não fazia sentido para mim, sabe? E hoje eu trabalho com demônios, na bruxaria, tem 13 anos de história, né? Estou 2 anos no terreiro de Umbanda e está me fazendo muito bem, não há choque nenhum. Lá eu faço as orações cristãs e o que me agrada é os meus guias poderem vir e atuar e atender a comunidade, fazer o bem, ajudar as pessoas, né? Uma outra questão que eu falei publicamente é que eu não posso mais me dizer quimbandeiro, porque eu não trabalho mais com sacrifício animal, porém a minha quimbanda continua a mesma. A quimbanda bem pesada de Exu, pontos e afirmações de diabo, trabalho com maioral, Beelzebub, Fé, Astarote. Todo o esquema da minha quimbanda, só não há mais sacrifícios. E tô aí, feliz, limpo e pleno. Dizem que não dá para fazer isso, eu tô há 2 anos já fazendo isso, trabalhando a minha quimbanda sem sangue. Alguns elementos que eu utilizo também, alguns elementos pagãos, então tem as runas estelares, né? Tem os sigilos das runas estelares, que correspondem a um espírito, uma força, uma potestade, e é uma prática pagã. Eu mesclo ali nos meus encantamentos com os salmos em hebraicos. Trabalho com mansão lunar de uma forma pagã, mas a mansão lunar vem de uma magia árabe antiga, semita, tá? Mas trabalho com uma forma pagã, junto com esses salmos em latim, né? Então, assim, para você não pirar, você tem que, se você está dentro de uma egrégora, de um sistema mágico, por exemplo, a Umbanda, participe na crença ali do Pai Nosso e tudo mais. Saiu, volta para o paganismo, volta para um satanismo, volta, não há choque nenhum. Muita gente vai falar, isso não vai dar problema, a pessoa vai surtar, vai dar um monte de problema. Para mim não deu. Em todo o meu desenvolvimento mágico, outro dia um mané lá que estava discutindo comigo no Facebook, quem te iniciou na bruxaria? Hoje a gente vê aí todo mundo pagando iniciação, né? 3 dias já ganha mão de faca, já é sacerdote, quimbandeiros aí, tatas de quimbanda se formando em 3 dias, né? Que validade tem essas iniciações? Eu fiz ritualisticamente iniciações nos 3 graus, mas quem me iniciou foram os espíritos. Eu fiz a prática ritualística de alta magia, igual eu ensino na Bruxaria Sem Dogmas, mas sem os espíritos eu nada poderia. Os espíritos me iniciaram, né? Então, qual a vantagem dessas iniciações que se paga 10, 15, 20 mil reais e aí você tem um título? É dinheiro? Você acha que na espiritualidade funciona com dinheiro? Se pagou, tá feito, sabe? Então a gente tem que aprender a sair das coisas e entrar, né? E deixar a porta aberta, nunca deixar portas fechadas para você voltar para aquilo de novo. Tenho meus encantamentos, eu trabalho com minha incorporação. E para resumir, uma coisa é a nossa pequenez, sabe? A gente é cheio de verdade, cheio de dogmas, né? Eu tenho a bruxaria sem dogmas. Eu acredito nisso, em Jesus, ou não acredito? Eu acredito em um Deus supremo ou em vários deuses. É assim ou é assado? No fim de tudo, a gente nunca vai ter a certeza enquanto a gente não despertar no mundo espiritual no após a morte. Ali a gente vai ter um vislumbramento do que é o mundo espiritual, em que eu acredito que existem todas as possibilidades. Uma frase da Magia do Caos que resume muito bem isso é: nada verdadeiro, tudo é permitido. Então, assim, a própria minha crença, o que eu estou falando com vocês aqui, pode não ser o verdadeiro,
mas funciona para mim. Tudo é permitido, né? Mas eu não coloco dogmas em vocês e crenças, eu levo vocês a pensarem. Então, se existe o tal do choque de egregores ou não, eu nunca vi nem conheço, mesmo trabalhando com diversos sistemas de magia diferentes que aparentemente não se tocam. E tô aí firme, forte, feliz, próspero, com felicidade no amor, com saúde e muito bem por sinal. Então, vamos ver aí, né, o que vocês acham. Comenta aí sobre choque de egregores. Há toda uma fantasia quanto a isso, mas será que é assim mesmo? Mas a questão, o conselho que eu dou para vocês é saber entrar e saber sair de cada sistema de magia. Tá, pessoal? Esse é o vídeo que eu queria falar com vocês. Trabalhos espirituais, consultas oraculares, meu WhatsApp aqui abaixo. Tá? Vou deixar aqui vocês com o meu capa preta, Rei das 7 Cruzilhadas, que responde no meu jogo e responde muito bem, para que eu possa te ajudar. Por favor, comente, dê like, se inscreva e ajude o canal da Bruxaria Sem Dogmas no YouTube chegar aos 10 mil inscritos o mais breve possível. Muito obrigado a todos e todas. Ave Diana, Ave Lúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal.